Bom, nessa década de 2000, nessa nova fase com relação à vertente política, já em janeiro de 2001, quando o Celso Leifert assumiu o Ministério das Relações Exteriores no Brasil, além de reafirmar a prioridade da agenda econômica para essa década, ele enfatizou também a relevância de uma política de comércio exterior mais assertiva e alguns cuidados tangentes aos temas da agenda internacional de forma a refletir mais os interesses nacionais, né? Então já em 2003 também o Lula reiterou a prioridade dada pela política externa brasileira às relações com outras grandes economias em desenvolvimento, colocando as relações com a China, claro, em um novo patamar, né? Na sua primeira visita oficial à China em maio de 2004, o saldo foi de 9 atos bilaterais e 14 contratos empresariais assinados, além da criação do Conselho Empresarial Brasil-China, né? Nesse momento tinha uma grande expectativa que o maior estreitamento das relações bilaterais rendesse frutos consideráveis, né? Sobretudo no longo prazo, por meio do comércio bilateral e de investimentos chineses na infraestrutura do Brasil, concentrados principalmente no setor de transporte ferroviário e marítimo. Essa expectativa por parte do Brasil também vinha devido ao apoio dado pelo Brasil nas votações anuais da Comissão dos Direitos Humanos da ONU em 2004, onde ele foi a favor da reserva chinesa e não querer debater os seus assuntos internos, né? Mas, apesar dessas investidas brasileiras, o apoio chinês esperado àquela reivindicação brasileira do assento permanente ao Conselho de Segurança da ONU não aconteceu, fazendo com que a mídia brasileira percebesse a atitude brasileira como uma mera concessão política à China, né? Essa postura dúbia chinesa foi atribuída aqui a 3 elementos. O primeiro, o receio chinês de afastar outros parceiros comerciais na América Latina, como o México e a Argentina. O segundo, ao receio de que uma eventual reforma da estrutura decisória da ONU diminuísse o status internacional e exclusivo de um país que se declare em desenvolvimento a tal espaço do poder político, que era o Conselho de Segurança. E o terceiro, o veto chinês da entrada em tal estrutura de outros países asiáticos, como o Japão e a Índia, né? Poucos meses depois da visita do Lula à China, o presidente Hu Jintao esteve em missão oficial ao Brasil. Nessa ocasião, o Brasil atendeu parcialmente ao objetivo mais importante na visão da China naquela época, que era reconhecê-la como uma economia de mercado. Essa concessão em dizer que iria reconhecer a China por parte do Brasil gerou de imediato diversas reações por parte do empresariado brasileiro, nomeadamente da Fiesp, dadas as dificuldades de aplicação depois de medidas de salvaguarda e antidumping em caso de litígio comercial após esse reconhecimento, né? E em 2000 também foi a década de tentativas de institucionalização das relações entre o Brasil e a China e de gerar mais mecanismos de diálogo. Em 2006 foi realizada a primeira reunião da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação, a COSBAN, que tinha o objetivo de orientar e coordenar o desenvolvimento do relacionamento bilateral. Nesse mesmo ano, tendo como um espectro a mais onde as relações sino-brasileiras pudessem se afirmar, os BRICS deixaram de ser um acrônimo e passaram a existir também como plataforma e mecanismo de atuação no cenário internacional dos dois países. Também em 2007 houve a primeira reunião do Diálogo Estratégico Brasil-China, que foi uma espécie de termômetro de interesses da China, servindo como arena para negociação de questões comerciais e também como instrumento para a inclusão de temas na agenda bilateral e aprimoramento das relações diplomáticas. 2008 e 2009, ano que a China se tornou o principal parceiro comercial do Brasil, foram especialmente marcados por diversas visitas de alto nível nas duas direções. Quando o presidente Hu Jintao veio ao Brasil, para também presidir a segunda cúpula do BRICS em Brasília, foi assinado o Plano de Ação Conjunta Brasil-China 2010-2014, no sentido de dotar a parceria estratégica de um caráter mais concreto, com resultados mais palpáveis e também, ao mesmo tempo, responder à crítica
pela falta de resultados gerados pela política externa mais assertiva do Itamaraty. A estruturação de um documento amplo como esse ajudou não só a institucionalizar a relação entre os dois países, mas também incentivou algumas subcomissões responsáveis pelo acompanhamento dos setores do relacionamento bilateral a se reunir mais vezes e apresentar avaliações periódicas com mais frequência à COSBAN, né? Com relação à vertente científico-tecnológica, já no início da década de 2000, apesar das dificuldades financeiras por parte do Brasil e técnicas para os ambos lados, a parceria estratégica logrou resultados satisfatórios. Em 2001, foram feitas a montagem, integração e testes do segundo modelo de voo do CIBER-2, que foi o primeiro satélite de grande porte completamente montado e testado no Brasil. Em novembro de 2002 foi assinado um protocolo complementar desse quadro de cooperação científico-tecnológica, e mesmo ano em que Brasil e China também concordaram em iniciar o projeto de cooperação para a extensão do programa CIBERS, mediante o desenvolvimento, lançamento, operação e exploração dos dados dos satélites CIBER-3 e 4, sendo que o satélite CIBER-3 foi lançado agora no final de 2003, mas falhou em entrar em órbita, e o CIBER-4 foi adiantado para ser lançado agora no final de 2014. E também foram iniciadas tratativas para o desenvolvimento do CIBER-5. Ainda que sirva de instrumento técnico fundamental nas áreas ambiental, agrícola e de gestão urbana, no final da década de 2000 se percebeu um esgotamento do programa CIBERS, porque transcorridas 2 décadas dessa parceria, o rápido avanço chinês na área espacial reduziu consideravelmente essa complementaridade bilateral, consolidando uma defasagem tecnológica do Brasil em relação à China e transformando o CIBERS, para o lado do chinês, um programa essencialmente operativo e de prioridade relativamente reduzida dentro do grande programa espacial chinês, ao passo que o Brasil ainda mantém o escopo de pesquisa e desenvolvimento. Outro campo relevante na vertente científico-tecnológica foi a intensificação da cooperação em informática, nanotecnologia e novos materiais. A cooperação na indústria de softwares entre o Brasil e a China tem apresentado também resultados significativos através do intercâmbio, principalmente em áreas onde o Brasil tem excelência, como informatização da arrecadação de impostos e de compras governamentais e compilação de estatísticas governamentais. Inclusive, em 2006, já uma empresa de informática brasileira, a Politec, ganhou um contrato do governo chinês para participar do Censo Demográfico Chinês 2010. Também, em 2010, foi um momento dos acertos do Plano de Ação Conjunta Brasil-China 2010-2014 e ficou definida a realização de uma reunião de subcomissão Brasil-China de Indústria e Tecnologia da Informação, onde foram definidos 3 grupos de trabalho para dar continuidade aos estudos estratégicos da cooperação tecnológica, sobretudo em eficiência energética, tecnologia da informação e fontes alternativas de energia.